Olá pessoal, tudo bem com todos? Como estamos? Vamos então dar prosseguimento à nossa disciplina. Na aula passada, quem assistiu nossos vídeos, né, eu falei sobre arteriosclerose e aterosclerose, né? Lembrando só para a gente fechar esse momento. A aterosclerose é a presença de placa de gordura que impede a passagem do sangue, né? Levando oxigênio para todas as partes do corpo humano. E a arteriosclerose é o enrijecimento, né, podemos assim dizer, o endurecimento, né, da parede da artéria, que também compromete a passagem do sangue. A arteriosclerose, ele não tem o coágulo, não tem o trombo, não tem a placa que impede a passagem do sangue, mas tem a diminuição da luz do vaso, que eu chamo de quê? De estenose, né? E essa diminuição da luz do vaso faz com que haja também menos presença de oxigênio nas partes do nosso corpo, onde toda a nossa anatomia, onde todo o nosso corpo precisa de oxigênio para que nós possamos viver em homeostase, para que nós possamos viver em equilíbrio, não é isso? Então, depois disso que nós falamos, eu quero que vocês peguem comigo na literatura de vocês, na apostila, dando sequência à matéria, na página 58, né? Da página 52, eu quero que vocês peguem na página 58. Nós vamos começar um outro assunto da nossa matéria, tá? Da nossa prova também. Nós vamos falar sobre uma doença chamada cistocele, né? Toda mulher que tenha excesso de partos normais, toda mulher que faz uma histerectomia, toda idosa que, né, com o passar do tempo tem o afrouxamento do assoalho pélvico, tem a tendência da queda da bexiga. Então, lá na cirúrgica 1, quando vocês viram comigo a palavra cisto, significa o quê? Bexiga. Cele significa o quê? Queda. Então, queda da bexiga, certo? Então, os fatores principais são excessos de partos normais, retirada de útero, por exemplo, uma histerectomia total, parcial, e o processo do envelhecimento. Ela nunca teve parto normal, ela nunca fez uma histerectomia, mas existe um processo chamado envelhecimento. E esse processo chamado envelhecimento, houve o afrouxamento do assoalho pélvico. O que é esse afrouxamento, João? Esse afrouxamento é a musculatura da cintura pélvica que faz sustentabilidade dos órgãos em anexo. Quando esse assoalho pélvico, que é próximo aqui à cintura pélvica, fica frouxo, no caso estou falando para a mulher, há uma descida dessa bexiga. E quando essa bexiga desce, por exemplo, para o canal vaginal, chegando a ponto de algumas mulheres até perceber, olhando, né, pegando o espelho, olhando entre as pernas no banheiro para fazer o exame físico, ver aquela bola, que nada mais é do que a sua bexiga. Gente, infelizmente ainda existe a falta de informação, ainda existe a questão da cultura, ainda existe a questão do machismo, principalmente pelos maridos, né? Ainda existe a questão, né, da própria mulher ter vergonha de procurar o especialista, né? Que é o ginecologista, que é o médico que é indicado para esse problema, que é o caso da bexiga arriada que a gente fala, né? Cistocele é a bexiga arriada. Então, além de ter dores abdominais constantes, calcinhas que molham o mês todo, né? Tem mulheres que usam absorvente, né, praticamente os 30 dias no mês, porque vai varrer uma casa, vai torcer uma roupa, vai subir uma escada, vai pegar um balde, a calcinha está toda molhada. Desculpa, por quê? Porque a bexiga está descida. E aí tem de ter o quê? Uma incontinência urinária.
A mulher ela não consegue segurar essa urina. Por que ela não consegue segurar essa urina? Porque a bexiga está descida. Né? Existe tratamento, existe cura, existe recurso? Claro que existe. Né? Mas infelizmente, apesar do preconceito, apesar do medo, do machismo, né, da questão da falta de informação, faz com que muitas mulheres tenham esse problema em casa, vivem com esse problema em casa, esse desconforto, até na própria relação sexual, faz com que isso tudo se torne para ela uma rotina que ela acaba acostumando, e não é certo isso. Existe tratamento, existe cirurgia, né? No início, né, tem um dispositivo que a gente vai falar sobre ele, que é o pessário, que coloca dentro da região da genitália para suspender essa bexiga, para colocá-la no seu local de origem, né? Aí casos mais severos, casos mais graves, né? Tem aí a perineorrafia, né? Que é o que? A colocação da bexiga no seu local de origem e com isso sutura o períneo, que é a musculatura da vagina, para a mulher ter qualidade de vida. Então, gente, sinais e sintomas da cistocele, né? Como eu falei, dor, fadiga, sintomas urinários como incontinência, frequência, né? Ou seja, a mulher ela tende a ter uma vontade sem necessidade de urinar, devido a essa pressão que faz da musculatura do peritônio para fora, né? Da região interna para a região externa. Então, fazendo com que essa mulher ela urine sem ter vontade, sem ter esfínctere. Né? O tratamento, como eu falei, ele pode ser um tratamento simples, como um dispositivo, que é a colocação de um pessário, né? Que é em forma de um Tzinho, né? Introduz na genitália. Aqui mesmo fala que além da colocação do pessário, quando está no início a cistocele, tem também o exercício de Kegel. O exercício de Kegel nada mais é do que uma fisioterapia. O exercício de Kegel vai servir para enrijecimento da musculatura pélvica da mulher, para fazer com que haja uma prevenção do avanço da doença na mulher, principalmente quando está no início. Quando a cistocele ela já está num grau mais avançado, não tem como fazer exercício de Kegel, né? O exercício de Kegel, ele na verdade é descer e subir de forma em cócoras, né? A mulher desce e sobe de forma em cócoras várias vezes, né? Três sessões de 15 vezes, 3 sessões de 20 vezes, né? 3 vezes por dia, fazendo essas sessões, né? Ou seja, de cócora, abaixando, levantando, agachando e levantando, agachando e levantando, agachando e levantando, para sofrer o enrijecimento. Quando isso não é possível mais, é a colocação do pessário, que é para colocar essa bexiga no seu local. Quando o pessário também não tem mais condições, já é cirurgia, igual está falando. Exercícios perianais são prescritos e ajudam a fortalecer os músculos flácidos, são os mais eficazes nos estágios iniciais. Então, gente, é só no início. Quando a doença já está mais avançada, não tem jeito de colocar o pessário na mulher. Não tem jeito de fazer o exercício de Kegel. O pessário é um dispositivo inserido na porção superior da vagina e posicionado para ajudar a fixar o órgão, como a bexiga, útero ou intestino. Em alinhamento adequado, geralmente possui o formato de um anel e é constituído por vários materiais, como borracha ou plástico, o tamanho e o do tipo. Por quê? Eu tenho que pensar na anatomia da mulher. Eu tenho que pensar na anatomia da genitália. Existem várias genitálias com as suas anatomias diferenciadas. Então, para cada tipo de genitália, eu tenho aqui um tipo de pessário, né? Eu tenho que entender por esse lado. Então, o próprio médico ginecologista, quando ele ainda não quer operar, quando ele percebe que não precisa chegar ao ponto de ir para o centro cirúrgico para operar essa mulher,
ele ensina a colocar o pessário, que é esse dispositivo, né, dentro da genitália, para levantar essa bexiga, né, fazer com que essa bexiga fique o quê? Levantada, colocando ela no seu local de origem, para evitar que ela desça e que faça o que nós chamamos de quê? De incontinência urinária. Pode-se ensinar a paciente a remover o pessário, né? Como eu falei, o ginecologista ele vai ensinar, tanto tirar como colocar, né, durante a noite e assim por diante. Neste momento, os tecidos precisam ser inspecionados quando há pontos de pressão ou sinais de irritação. Lógico, por ser um corpo estranho, o pessário ele é feito de látex, né? Então ele pode causar irritação na mucosa, ele pode causar abrasão, ele pode causar uma ação pruriginosa, o que é uma ação pruriginosa? Uma coceira na vagina. Então tem que avaliar isso também. Se realmente isso estiver acontecendo com ela, quando ela usa o pessário para colocar a bexiga no local, né, suspender essa bexiga, ela tem que comunicar ao médico. E o tratamento cirúrgico, né, pessoal? O tratamento cirúrgico nada mais é do que o quê? A colporrafia e a perineorrafia. Colpovagina, quem lembra, né? Colpo significa vagina, rafia, sutura da vagina. E a perineorrafia, que é o períneo, né? Que é o que nada mais é do que a sutura do períneo, quando o médico, né, com suas mãos, com seus instrumentais, ele introduz a vagina, ele introduz a bexiga no seu local de origem, tá? Então, basicamente, cistocele seria isso, tá? É um desconforto para a mulher muito grande, molha a calcinha, né? A mulher, ela merece receber um tratamento, né? E terem mais informações sobre isso, e nós somos responsáveis para passar essas informações para elas, ok? Pessoal, além da cistocele, que é uma doença do sistema reprodutor feminino, que é a queda da bexiga, lá na literatura, na página 58, vocês vão ver também a retocele, né? Reto, né, de ânus, né, intestino grosso, cele, queda. Também ocorre a queda do ânus, que é uma invaginação do ânus para dentro da vagina, principalmente em excessos de partos normais, quando a mulher faz muita força para ter os seus filhos. O que fala sobre isso? Pode ocorrer quando há lesões nos músculos dos tecidos do assoalho pélvico, e pode acontecer no momento do parto, ou devido às lacerações dos músculos abaixo da vagina à frente. Essa condição é denominada retocele. Às vezes as lacerações podem estender-se em um grau tal que seccionam completamente as fibras dos esfíncteres, ou seja, há uma rachadura, há uma laceração, há uma abertura muito grande, né, digamos assim, grande, da região anal, quando o parto normal é uma criança grande, né, a mulher ela faz uma grande quantidade de força, então esse ânus ele lacera, né, completamente, ele rompe, ele se abre, com isso ele tem a sua queda, então ele desce em direção à vagina. Por isso que fala retocele, queda do ânus. Principalmente, a causa principal da queda do ânus, que é a retocele, né? A gente nem vê muito falar sobre isso, mas isso acontece, isso existe, tem cirurgias para isso também, é devido a partos normais, tá certo? Sinais, sintomas, sensação, fadiga, constipação, incontinência, principalmente incontinência de gases, né? Porque se tem queda de ânus, obviamente não vai ter como segurar as flatulências, os gases. E o tratamento, né, nada mais é do que uma colporrafia posterior, igual está falando aqui, né, ou uma perineorrafia com uma colporrafia posterior, né? No caso aqui, sutura da vagina, né? Porque o ânus ele entrou, praticamente ele invaginou com a musculatura do ânus, ele invaginou com a musculatura da vagina, ou seja, quando eu falo invaginou, gente, houve esse encontro,
da vagina com o ânus. Olha só que situação que chega, a que ponto que chega uma mulher quando ela vai fazer um parto normal, ela tem uma retocele, que é a queda do ânus, devido ao aumento de força que ela faz com que esse ânus ele se abra, ele se rompe, ele chega a sangrar e ele se encontra com a vagina, a ponto de ter que fazer uma colporrafia, que é a sutura dessa vagina, que é com o encontro do ânus, tá? E isso acontece, infelizmente, em algumas mulheres, ok? E aí, falando ainda na literatura do deslocamento do útero, lá na página 58 para vocês, né? Nós já temos bastante assunto para nossa segunda prova, né? Bastante assunto. Tem a falar sobre o deslocamento do útero, né? O útero todo mundo sabe que é formato de uma pera, né? O útero ele é um órgão oco que ele serve para fecundação, ele serve para, né, guardar, proteger, isolar o embrião, o feto, o bebê e assim abrir o útero para tirar o bebê, né? Dismenorreia, né, que é sangramento, né, a questão aí de cistos, né, a mulher que tem vários cistos, né, policistos, a questão também de nódulos, lesões no útero, às vezes tem que fazer cauterização uterina, às vezes é preferível tirar o útero, né, fazer uma esterectomia radical, porque é o que, segundo os ginecologistas falam, o útero só serve para gravidez. Não vai ser mais mãe, não tem mais condições de ser mãe, não vai ser grávida, está tendo sangramento, está tendo algum comprometimento relacionado ao útero, tira o útero, faz uma esterectomia, né, para evitar problemas mais sérios que pode acontecer lá na frente. Então, o útero localiza-se com cérvix formando ângulos retos, né, com o eixo longo da vagina e em corpos de útero inclinado ligeiramente para frente. O peso da gravidez, a formação de aderências ou enfraquecimento de seus suportes naturais e individuais pode produzir alterações na posição normal do útero que geralmente não causam problemas graves para a paciente. O que mais pode causar como deslocamento do útero, igual está falando aqui para nós, é o excesso de peso. Principalmente na enfermagem, nós, né, homens, mulheres, pegamos muito peso, né? Pacientes apáticos, pacientes prostrados, pacientes que já não tem mais aquela condição de se locomover, paciente que não tem mais a sua autoajuda, paciente que não é cooperativo com a enfermagem. Então a gente tem que fazer alguma coisa por ele, lógico, ele está ali, ele não tem culpa de estar do jeito que ele está, né? Senão, quem que ia ajudar ele? Então tem que ter enfermagem. Então, isso pode, com o passar do tempo, em algumas mulheres, né, algumas técnicas ou algumas enfermeiras, ter a queda desse útero, ter o deslocamento do útero, fazendo com que esse útero, né, ele saia do seu local de origem, causando sangramento abundante. Então, mulher que menstrua o mês todo, gente, se você é uma mulher que menstrua o mês todo e você tem sangramento abundante, para e pensa se isso é bom. Para e pensa se isso é benéfico. Se você for pegar um hemograma completo de uma mulher, um hemograma completo de um homem, você vai ver que a mulher ela tem menos hematócrito, menos hemoglobina do que o homem. Por quê? Porque ela perde sangue todo mês. Agora você imagina uma mulher perder sangue todos os dias. Ela tem que usar absorvente de segunda a segunda, do primeiro dia do mês ao último dia do mês, e assim virando cada mês. Aí é o que eu digo: medo, vergonha, falta de informação, preconceito. Tem a questão do marido, que é o machismo, né, que envolve muito essa questão.
né? Então, isso daí, infelizmente, acontece em algumas famílias que a gente sabe que isso fica coberto. Como é que o enfermeiro do PSF vai agir? Como é que o agente comunitário de saúde vai trabalhar? Como é que o técnico ele vai auxiliar o enfermeiro nessa pessoa? Né? Então, muitas das vezes, a mulher desculpa, deixa de fazer o preventivo, ela deixa de consultar com o ginecologista, ela deixa, às vezes, de ir ao posto para pedir um pedido de mamografia, porque se for fazer o pedido de mamografia, a enfermeira vai cobrar dela o preventivo. Né? Então, na verdade, ainda por mais que a gente trabalhe uma educação continuada e permanente, conscientizando, orientando, falando da importância do autoexame, do preventivo, da mamografia, da dessintometria óssea, principalmente a partir depois dos 40, 45 anos, para ver se tem perda de cálcio, que é a desmineralização óssea, para ver se tem uma osteopenia, né, que é a perda de minério. Por mais que a gente tente, existem essas limitações, fazendo com que a mulher ela se sinta oprimida e envergonhada ao mesmo tempo. Né? Então, assim, não tem como a gente mudar se a mulher não querer. Se a mulher não querer se autoajudar, não é mesmo? E o deslocamento posteriores, os deslocamentos posteriores do útero, né, retroversão, podem originar-se sintomas como dores nas costas, sensação de dor pélvica. A maioria dos deslocamentos posteriores é assintomático. Mas falando da questão da queda do útero, do deslocamento do útero, né, que é uma condição aí que fala que ele é assintomático, na maioria das vezes a queda desse útero, o deslocamento, podemos dizer, desse útero, ele é sintomático, causa dores, principalmente uma condição que a mulher tem, que é o que? Dismenorreia, né? O que é essa dismenorreia? Essa dismenorreia nada mais é do que esse sangramento abundante que a mulher tem todo mês, né? E o tratamento, né, para o deslocamento do útero? O tratamento ele é cirúrgico, não tem outro tratamento para ela, ele é cirúrgico. O útero é suturado de volta no lugar, sendo realizado o reparo para fortalecer e ajustar faixas musculares nas mulheres no período pós-menopausa ou naquelas muito doentes para resistir à tensão da cirurgia. Os pessários pode ser uma escolha para colocar esse útero no local. Agora, gente, quando já é uma idade mais tenra, que é uma idade mais avançada, que a mulher ela já não vai ser mais mãe, que a mulher não tem mais condições e não tem necessidade mais de ser mãe, esterectomia. Não é eu que falo, é os ginecologistas que falam. O útero, ele só tem uma única função, fecundação, né? Na verdade, o óvulo sai das trompas de Falópio e vai direto para o útero encontrar com o espermatozoide para fazer a clivagem do zigoto. Ali já vai ter o homozigoto ou o heterozigoto. Então, ali já vai começar a ter uma vida, ali já vai começar a ter uma fecundação. Ali já vai ter o quê? Um início de uma vida toda. Então, se isso não ocorre mais, se não vai ter mais como ocorrer isso na vida de uma mulher, esterectomia. Porque o que nós sabemos, o que nós estudamos, o que nós vimos, nós estamos vendo, o que nós estamos cuidando de pessoas com câncer de útero, por causa principalmente de sangramento abundante, deslocamento do útero, mulher que não procura tratamento, é extenso a nossa estatística. Então é melhor para a mulher, né? Acaba com esse problema e ela fica descansada com relação a isso daí, né? Então, gente, e a esterectomia, né, nada mais é então do que a retirada desse útero. Lá na página 60, né, pegando a página 60, vocês vão ver que esterectomia, né, envolve a remoção do útero, incluindo a cervix. Esse procedimento é realizado em várias condições. Então, o útero, ele pode ser retirado pela vagina, né? O útero pode ser retirado por vídeo, né? O útero pode ser retirado pelo abdômen, sendo aberto a região abdominal para retirar esse útero, ok? Então hoje fica essa aula para vocês, tá?
No nosso próximo encontro nós vamos dar continuidade à nossa aula. Qualquer dúvida que vocês estiverem, mande para mim, ok? Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Fiquemos